Muito bom dia para vocês que já estão aí e os que ainda vão chegar, né? E aqueles que depois vão assistir a live com certeza, que vão poder tirar aí, que vão poder tirar o proveito que for possível, né? Porque eu acho que eu sempre digo e repito isso, o que eu... Ô, Débora, seja bem-vinda, minha linda. É, é como eu sempre digo, o que eu falo para vocês serve muito para mim também, né? Porque eu me escuto, eu acompanho os comentários de vocês, isso me ajuda muito a pensar e refletir sobre eu mesma e sobre os movimentos que eu preciso ainda fazer na minha vida. Então essas lives têm sido muito produtivas nesse sentido também, onde essa proposta de vir falar com vocês, na verdade eu também estou falando muito comigo, no meu íntimo, no meu movimento diário e constante. Então vamos direto ao ponto, né, da proposta da live de hoje. A ideia minha foi vim trazer para vocês um assunto que ele é recorrente. A gente escuta falar disso o tempo todo, falar da autoestima. Como anda a nossa autoestima, como anda a sua autoestima. Como você tem olhado para você de uma forma muito amorosa, onde você realmente consiga se reconhecer. Ou se existem situações aí que precisam ser olhadas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser transformadas, né? E a Virginia Satir, que foi uma mulher que foi uma grande inspiração para Richard Blender e John Grinder, em 1970, quando eles criaram a metodologia da programação neurolinguística. Então, em cima dos trabalhos dela, uma boa parte da metodologia que a gente usa hoje na programação neurolinguística foi trazido dos trabalhos que Virginia Satir já fazia com casais, como ela era terapeuta, ela tinha um trabalho muito voltado para casais. E ela traz essa seguinte definição sobre a autoestima. Em todo o universo não existe ninguém que seja exatamente igual a mim. Eu sou eu e tudo que eu é único. Eu sou responsável por mim mesma. Tenho tudo aquilo que preciso aqui e agora para viver plenamente. Posso optar por manifestar o melhor de mim mesma, escolher amar, ser competente, descobrir um sentido para a minha vida e uma ordem para o universo. Posso decidir me desenvolver, crescer e viver em harmonia comigo mesma, com os outros e com Deus. Sou digna de ser aceita e amada exatamente como eu sou, aqui e agora. Eu me amo e me aceito. Escolho viver plenamente, logo a partir de hoje. Forte, né? Eu me aceito, eu me amo e eu escolho viver plenamente, logo a partir de hoje. O que ela quer dizer com isso, né? De ser viver nessa plenitude. A gente só consegue viver na plenitude, gente, quando a gente se conhece. Quando a gente sabe de fato quem a gente é, quais os valores que nós temos. E como ela disse que nós somos seres únicos, porque não existe cópia minha, não existe cópia da Débora, nem da Marília, não existe. Somos seres únicos. Se não existe cópia, se não existe como se fazer uma outro indivíduo igual a nós, então a responsabilidade de tudo que a gente quer e deseja é nossa. É nossa, ninguém vai fazer por você ou trazer para você situações que é você que tem que buscar, que é você que tem que realizar, que é você que tem que fazer por você, porque só você sabe o que você precisa, só você sabe o que vai te acalentar e trazer de conforto, de bem-estar para você, para que você tenha uma vida plena. E não adianta, gente, como a gente falou de padrões semana passada, não adianta a gente ficar olhando o modelo de mundo do outro e querer copiar. Não adianta, porque a roupa dele não cabe em mim, porque ele é único igual eu sou única.
O que a gente pode, que a gente aprende isso na programação neurolinguística, é que você pode observar o comportamento de uma pessoa quando ela consegue desenvolver algum trabalho, algum movimento da vida dela, alguma formatação de comportamento que ela tenha, como ela consegue lidar melhor com as emoções, que ela consegue desenvolver um trabalho magnificamente, você pode fazer o que a gente chama dentro da programação neurolinguística, e que Virginia Satir ajudou a fazer essa formatação, da gente poder modelar, ficar observando como que ele faz ou ela faz determinada atividade ou movimento, para que você faça dentro do seu comportamento, adaptar aquilo para que você consiga ter o mesmo resultado que aquela pessoa teve. Não que você vai virar uma marionete, um imitador, mas é você olhar para o comportamento do outro, perceber como que ele faz e ver o que se adapta na sua vida para você ter o mesmo resultado ou até melhor que ele. Mas nunca esquecendo que você é único. E por ser único, ninguém vai copiar você e nem você vai copiar ninguém. E quando a gente vem falar de autoestima, é exatamente para esse olhar. O que às vezes nos empaca e nos impede de ter essa vida plena? O que tem dificultado o nosso caminhar, que tem impedido a gente de ter essa plenitude, de viver essa plenitude no nosso dia a dia? E eu vou fazer quero fazer com vocês umas reflexões para vocês começarem a pensar realmente qual o nível da autoestima de vocês. Como que vocês têm conseguido se olhar e se encarar, né? Para que você realmente tenha essa plenitude de viver. Será que você se conhece bastante para poder dizer isso com segurança para você? Através desse se conhecer, você poder dizer para você de fato se a sua autoestima está num nível legal, se ela precisa ser olhada, o que precisa ser feito, o que precisa ajustar para que ela fique melhor, e se está legal, como manter isso, né? E aí eu quero perguntar a vocês, quando vocês recebem críticas do outro, vocês ficam chateadas? Vocês ficam com raiva? Vocês não recebem bem? Vocês se afastam? Vocês ignoram? Como é que é receber crítica do outro? Quando o outro aponta alguma coisa que ele, né, na visão dele de lá pra cá, ele pode achar que você está fazendo alguma coisa errada, que não tá legal, que aquela ideia sua não é a melhor, que aquele seu comportamento não é ideal. Como é que é olhar para essa crítica? Você fica magoada ou você para, que eu falo que é sentar no banquinho do pensamento, né? É sentar no banquinho e pensar, elaborar e ver o que pode ser realmente, ver até que ponto aquela crítica faz sentido. Ou você se fecha na mágoa e não quero nem saber, não quero nem discutir sobre isso, não quero nem parar para analisar. Porque aí costuma acontecer, gente, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Não adianta o outro vir me falar que eu preciso fazer esse movimento, porque eu não concordo com isso. Como é que é isso? Como é que você lida com isso? Como é que você consegue caminhar quando essas críticas vêm? Como é que você faz? Né? Você teme novas experiências? Quando surge alguma oportunidade nova, quando surge alguma situação nova, inusitada, meio fora do seu cotidiano, da sua rotina, você topa ou você fica com medo? Ou você refuga, ou você acha que não vai dar conta, que é melhor não mexer com isso? Como é que é isso? Como é que você se comporta diante de novas experiências? De novos movimentos que a vida coloca para você? Você acredita que vai dar conta? Ou você foge? Ou você arruma desculpa para não fazer? Como é que você reage a isso, né? Você tenta responsabilizar os outros pelos seus erros? Ou você assume os seus erros?
Porque existe pessoas, né, que elas têm uma dificuldade enorme, gente, enorme de assumir os seus próprios erros. Elas têm uma dificuldade enorme de olhar para si e perceber o que ela falhou em alguma situação. Que aquela ideia não foi a melhor, que o seu plano não foi legal, mas como ela tem uma dificuldade de fazer esse olhar para si, porque ela não se reconhece, ela não tem esse olhar por ela mesma, de fazer essa autoanálise, de fazer esse autojulgamento, então muitas das vezes essas pessoas têm uma facilidade enorme de culpar o outro. Ele que atrapalhou tudo, ela que entrou na minha vida e estragou tudo. Como é que é você? Você consegue assumir que você errou, que não deu certo, que é preciso mudar de caminho? Como é que é isso? Você tende a ser tímido ou agressivo demais para se defender? Porque tem pessoas que para se defender, elas estão sempre na defensiva, o tempo todo na defensiva. Elas ficam ali o tempo todo. Elas não, às vezes ela não espera nem o outro acabar a frase, que ela já está se defendendo com agressividade. Ou então tem aquele que fica tímido, que ele quer se passar despercebido por tudo e por todos. Então ele fica quieto num canto, ele não abre a boca, ele se passa como um total insignificante, como se ele não existisse. Ou tem aqueles que realmente conseguem fazer um movimento social, de conversar, de participar, de estar interagindo. Que lugar que você se coloca hoje? O agressivo, o tímido ou aquele que faz o movimento social? Uma coisa que ataca muito as mulheres. Vocês têm vergonha da sua forma física? Quando você se olha no espelho, você começa a catar assim, esse nariz tá feio, essa papada aqui não tá boa, essa coisa que precisa pôr um botox, isso aqui não tá legal. Ai, aí fica caçando um monte de coisa no corpo porque não acha que tá bom o suficiente, que não é bom o suficiente, que o corpo está fora do padrão. Como é que é isso? Como é que é se olhar no espelho, se observar e apesar de, né, porque não existe esse corpo perfeito, não existe esse padrão exigido aí da mídia, né, mas você se olhar e se honrar e se respeitar por tudo que o seu corpo já te deu, já te levou a construir, a conquistar. A mulher que já conseguiu gerar vidas, aquela mulher que ela, mesmo não tendo sido mãe, mas ela cuidou, olhou, fez pelo outro. Aquele corpo que você consegue através do seu rosto, seja ele com ruga, sem ruga, com espinha, sem espinha, você consegue sorrir, você consegue passar energia boa, você consegue através da sua boca, da sua palavra, do seu sorriso, dos seus gestos, acolher. Ou você fica arrumando um monte de defeito no seu corpo porque você acredita que você está fora do padrão. Como é que é isso para você? Como tem sido essas situações? Você se sente bem nos grupos que você participa? Você consegue interagir? Você consegue se mostrar sociável, né? Ou você está sempre inventando desculpas para não estar lá, para não ir nas reuniões, para fugir das reuniões? Como é que é isso? Como é que é esse movimento de se sentir sociável, de interagir, de estar junto, de acolher e se perceber acolhida? Ou você fica, não vou não, esse pessoal não vai gostar de mim, porque eu não tenho uma roupa legal para ir, o meu sapato tá feio, tá faltando eu não tenho maquiagem direito, eu não vou não, eu vou ficar quieta em casa que é melhor, vou ficar vendo um filminho aqui com minha pipoca, não vou lá não, depois eu ligo, dou uma desculpa qualquer lá, mas eu não vou não, ficar quieta aqui. Não, chegar lá tem que essa conversa chata, eu não vou saber conversar, e aí você fica arrumando desculpa para não ir. E aí, gente, se vocês tiverem dito para mim que dessas perguntas todas que eu fiz para vocês tiverem dito para vocês mesmos, né? Que vocês, muitos sims,
que vocês de fato não vão, que vocês não conseguem lidar com os conflitos, que vocês não conseguem gostar do corpo de vocês, que vocês, se tiver tido muito sim, é preciso olhar muito sobre essa questão da autoestima de vocês. Aonde ela está pegando? O que está acontecendo que você está com esses movimentos de ficar na defensiva, de não perceber que você é um indivíduo único e que você está aqui para ser pleno do jeito que você é e não do jeito que você acha que as pessoas estão querendo que você se transforme. Então é preciso olhar para isso. O que tem te impedido de viver a plenitude que a Virginia Satir fala, quando a gente consegue se olhar, que a gente consegue se amar, se respeitar e que a gente é um movimento, né, de se reconhecer único e de ser pleno. E aí vem uma definição de o que é autoestima, que aí vem responder todas essas perguntas que eu fiz para vocês. É o resultado da visão que uma pessoa tem de si mesma, de sua aparência física, de habilidades, realizações profissionais e pessoais, da riqueza de sua vida afetiva. O sucesso em uma ou várias dessas áreas não garante autoestima. Ela emana de um equilíbrio entre esses diferentes aspectos. A autoestima é uma moeda frágil e instável, que aumenta quando respeitamos os nossos próprios valores e diminui toda vez que o nosso comportamento os contradiz. Então, gente, essa questão da autoestima, ela não é uma coisa linear, não. Ela não fica linear. Tem movimentos. Porque nós não somos lineares. O nosso comportamento, ele vai oscilando. E pode ser que hoje você está muito bem, você está super feliz, você está eufórico, você levantou bem, está com perspectiva de várias coisas boas para acontecer, de situações que você vai ter que tomar coragem de resolver hoje, de trabalho, no seu relacionamento. Então, você levanta totalmente empoderada e plena. E você vai realmente se olhar no espelho e se achar a pessoa mais linda do mundo. Você vai honrar os seus valores, aquilo tudo que você se observa, e vai ser um dia que a sua autoestima vai estar elevadíssima. Se alguém te chamar de feia na rua, você não vai nem ligar, porque você vai falar assim, eu sou linda, maravilhosa do jeito que eu sou. Se alguém no trabalho quiser arrumar uma briga com você, um conflito com você, você vai saber conduzir. Por quê? Porque você vai olhar e dizer, isso não é para mim. Toda essa descarga emocional dele aí, que ele está vindo com o trabalho, é com a questão do trabalho e não é comigo. Muitas das vezes, gente, o conflito acontece, as brigas, tanto no trabalho, em casa, com a família, porque se a gente não está bem resolvido emocionalmente com a gente não se entende, não se conhece, e a autoestima não lá tá essas coisas, quando vem um conflito, quando vem um embate, o que a gente faz? A gente absorve tudo aquilo ali como se fosse direcionado para nós. A raiva do outro, a queixa do outro, a tristeza do outro, a gente traz tudo para nós como se fosse nossa culpa. Aí quando você tem esse autoconhecimento de você mesma, com a autoestima no equilíbrio, na dose certa, quando o outro vier em direção a você, com a ofensa ou com o conflito ali, você vai ser capaz, naquele momento, que eu falo muito com os meus coaches, e é uma prática que eu faço, quando eu percebo, é isso aí, se fecha como uma concha, isso mesmo, ô Graça, e se fecha, bom dia, Lucélia, se fecha e não interage. Então, quando você percebe aquela situação, que você percebe aquilo que você entende, que não é pra você, que você está naquele momento ali, mas aquela situação de agressão, de conflito, não é pra você. Existem várias situações, inclusive, que aquela pessoa não está bem com ela mesma. Então, ela está precisando achar alguém para ela descarregar. Se você, nesse momento, aceita esse conflito, porque você também não está bem com você, porque você acha que você é pinico e que você tem que aceitar e ficar quieta, aí pronto.
Aí você atingiu o objetivo do outro e você acaba fazendo um mal enorme para você. Agora, quando você tem uma autoestima no seu nível, que você se olha, que você tem a capacidade de se reconhecer e de se amar, você simplesmente recua. Como eu falo para os meus coaches, e uso isso que eu comecei a falar e acabei interrompendo, eu falo para eles, olha, diante de uma situação de conflito, diante de uma situação onde você perceba que aquilo não é para você, que aquilo não está direcionado para você e que você naquele momento pode perder toda a razão, porque você vai entrar na onda da agressão do outro, faça de conta que você está com a boca cheia d'água. E enquanto a sua raiva não passar, a ira não passar, você não voltar para o seu equilíbrio, se afaste e depois, num outro momento, você retoma a conversa. Isso é autoestima, gente, é saber do seu próprio valor. É saber do valor que você tem, que você se conhece, que você não vai permitir que o outro venha contaminar o seu dia por causa da raiva dele, da situação que ele está vivendo. E quando você não se reconhece, você absorve tudo para você. E aí os conflitos acontecem, os embates acontecem. E você só vai murchando, pesando, porque vai ficando difícil. Porque você fica num lugar de absorver, de trazer para você tudo que o outro, lá, os outros trazem, os outros vêm. Agora, quando você consegue fazer esses movimentos, você consegue realmente se posicionar, você consegue demarcar o seu território, você consegue dizer o que veio, para que veio e onde você está. E aí, muitas pessoas me perguntam, Saulo, mas como que essa autoestima ela é construída? Da onde que vem essa autoestima? Por que tem pessoas que têm uma autoestima mais elevada, equilibrada, outras estão sempre capengando, duvidando de si mesmas, duvidando da sua capacidade, duvidando do que ela é capaz, de se olhar no espelho e se achar horrível, horrorosa? Por mais bonita que ela seja, ela está sempre achando um defeito no corpo, inteligente, já desenvolveu várias coisas, mas está sempre achando que ela é burra, que ela não sabe. Ô, gente, toda essa formatação da nossa autoestima, ela vem da estrutura da nossa família. Da nossa família, pai, mãe, avó, tio, pessoas que foram muito próximas da nossa criação, as nossas professoras. As nossas professoras. Se elas tivessem ideia, eu acho até que elas têm, mas eu não sei, no meu tempo as minhas professoras eram terríveis. Terríveis. Não sei hoje, né? Mas as professoras, elas têm um grande fator de responsabilidade de ajudar na formatação da autoestima das crianças, né? E, do modo geral, as pessoas adultas que convivem com essa criança. Porque a nossa autoestima, ela começa a ser construída lá, é a nossa base. É tudo aquilo que a gente ouviu na infância. Então, se você vem de um ambiente onde eles te estimulam, eles te impulsionam, eles te encorajam a você enfrentar as dificuldades, a você se relacionar com com os coleguinhas, a você estudar, e se você tiver dificuldade, de sentar com você, de te ensinar, de te ajudar, de te orientar, de fazer elogios, não porque tem tudo muito, são 2 pesos e 2 medidas, né? Aquele elogio para te fortalecer o seu estudo. Nossa, que bom, parabéns, você merece. Nossa, você conseguiu tirar 8, que nota maravilhosa, que coisa boa. Ou então, muitas vezes já ouvi muito isso, né? No meu tempo, que meus filhos eram pequenos, aquela cobrança exacerbada que tinha que tirar 10, aí chegava com 8, e aí eles vinham chorando, eu falei, não, mas o 8 também é tão bom quanto o 10, isso não vai mudar você não é menor e não é inferior ao que em quem tirou 10, pode ser que nesse dia alguma coisa que não deu certo lá, você esqueceu, atravancou com alguma coisa, mas tá tudo muito bem. Não existe também, porque
A gente tem que tomar muito cuidado quando você instiga, estimula que a criança tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Não, você tem que ser o melhor sempre. Você não está ajudando na autoestima dessa criança. Você está transformando esse indivíduo num competidor, que se ele tiver que passar com trator em cima de todo mundo, ele vai passar, e ele vai ser tão frágil quanto uma pessoa que tem autoestima baixa. Porque ele não vai se sentir fortalecido bastante, acreditar nele bastante, que o momento que ele tiver uma nota baixa, um movimento de conflito, um movimento de crítica, ele desmorona. Ele não vai saber lidar com isso. Então é importante a gente ter muito esse olhar de como a gente conduz os elogios, como a gente conduz o que a gente fala com as crianças, o que a gente fala não só com as crianças, mas com as pessoas que estão à nossa volta. Porque, gente, a questão da autoestima, ela é para a vida inteira. Ela começa na base da criança e depois ela vem sendo construída e reforçada durante a nossa vida toda. Então, se você foi uma criança que foi estimulada, que foi ajudada, que foi empoderada dentro daquilo que você fazia, e se você chegasse em casa com uma nota baixa, aquilo não seria motivo de esculacho, nem de castigo, nem de reprimenda, mas de apoio, de vamos ver o que aconteceu, o que a gente pode fazer para resolver isso, vamos estudar, vamos buscar ajuda. Então você consegue hoje ter uma autoestima mais elevada quando as coisas não dão certo, você sabe dar a volta por cima. Quando você está triste, você sabe como lidar com isso, porque você sabe que isso faz parte da vida. Você não tem que ser 100% o tempo todo, mas também você não é um fracassado o tempo todo. Existe um equilíbrio, existe um meio termo. Por isso que veio a pergunta, você aceita os seus erros? Ou, bom dia, Silvana. Ou você vai culpando os outros? Né? Então, a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio ali, essas pequenas oscilações que vêm, mas que a gente vai dar conta de administrar. Então, se você foi essa criança e depois na adolescência foi amparada, foi ajudada, foi estimulada a sair do lugar e a fazer as coisas e aprender e a se valorizar e a se olhar, com certeza você tem um nível de autoestima bem equilibrado. Agora eu sinto te dizer, se você vem de uma criação contrário a isso, onde você chega com uma nota 7 em casa, você é botada para baixo de cachorro. Você é chamada de burra, de ignorante, você não aprende nada, sei o que você está fazendo na escola, porque era isso que eu escutava do meu pai. Eu me lembro da minha professora do 2º ano, primário, a minha primeira professora do 1º ano, a dona Dorinha. A gente fala que coisa boa a gente não esquece, né? Não esqueço da dona Dorinha, minha primeira professora do 1º ano primário. Eu tinha muita dificuldade para aprender a ler. Por quê? Minha mãe era analfabeta. O meu pai não tinha tempo, não preocupava com nada. A minha irmã mais velha já era mocinha, já ficava muito na casa da minha tia, a gente tinha muito pouco contato. Então eu tinha que me virar sozinha para poder fazer meus deveres de casa. E eu tinha muita dificuldade de quando do beabá, de juntar para fazer palavra, os ditados, gente, para mim era um suplício, aquele maldito ditado. E a dona Dorinha, com toda a paciência do mundo, ela me ajudou a alfabetizar. E hoje, se eu sei ler e escrever, agradeço a dona Dorinha, porque ela me deu a mão, literalmente me ajudou. Mas em compensação, no 2º ano, gente, se vocês me perguntar o nome da professora, eu não sei. O nome dela não. A dona Dorinha eu lembro. Já era uma senhora. A outra, seu nome dela não. Ela me massacrou porque eu não soube no dia da arguição tabuada do 7. Ô, gente, e por mais que hoje eu já consegui desbloquear bem, mas depois que passa de 7 vezes 6, 7 vezes 7, 7 vezes 8, eu tenho que parar para contar. Porque deu um pane. A lembrança, porque eu acho que foi exatamente aí que eu esqueci e ela me chamou de burra, que eu não aprendia nada, que eu não ia passar de ano. E isso me gerou um bloqueio
E eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular no Machado Sobrinho, isso em 1980, a prova de matemática era aberta. E eu tinha que saber PA, PG, logaritmo, umas outras coisas lá que eu nunca tinha visto, mas eu não tinha noção. Nossa, literalmente eu tive que comer capim para poder aprender a fazer a porcaria da matemática, para eu poder fazer a prova aberta para passar no vestibular do Machado Sobrinho, isso em 1980. Por quê, gente? Criou em mim um bloqueio que eu tinha pavor de matemática. E eu achava que eu nunca ia conseguir aprender matemática. E aí, depois desses estudos todos que eu fiz, eu vi que essa situação foi lá atrás, essa professora, que eu acredito que ela não fez por mal, tá? Não existe julgamento aqui. Ela foi tentar me fazer estimular, estudar mais, para eu poder saber a porcaria da tabuada no outro dia certinha. Só que ela acabou me criando um trauma. E eu sempre me achei burra para matemática. Entendeu? Então, gente, o desbloquear, Graça, é olhar e entender que ela fez aquilo ali para me estimular. Quando a gente chama isso na neurolinguística, é ressignificar esse passado. Então, eu olho para isso e vejo que ela, naquele momento de explosão de raiva, porque eu não consegui falar a tabuada, ela quis me estimular e me instigar a estudar mais. Só que naquele momento eu tinha o quê? 7 para 8 anos. Eu não tinha noção de nada. Então, no meu inconsciente, ela estava me chamando de burro, que eu era burro, que eu não ia aprender nunca. Então, eu vim conseguir tirar isso já com os meus trabalhos de PNL, de coach, que foi todo esse trabalho de ressignificação desse passado e que eu fui me libertando dessas crenças, desse movimento que me fazia ter uma autoestima baixa. E aí houve o desbloqueio. Hoje eu consigo falar da matemática. É isso aí, só o que é visto pode ser curado, exatamente. Que eu consegui ver, né? E uma das coisas que me ajudou a destravar ainda mais foi exatamente esse vestibular do Machado. Porque aí foi um grande desafio para mim, porque foram matérias que eu tinha visto no segundo ano, mas era aquela coisa muito por cima, e eu tive que me aprofundar nos estudos para poder conseguir passar. E eu passei, eu consegui na época, sei lá, fazer eram 10 questões, eu não podia zerar, e eu acho que eu consegui acertar 3 questões, que para mim foi uma grande vitória. E aí hoje eu faço esse movimento de ver que eu não sou burra, que eu sou muito competente e que eu sei fazer a matemática. E outra prova também que tá me vindo aqui agora e que acabou de destravar essa questão da matemática, que no último ano de faculdade eu tinha uma matéria que chamava pesquisa operacional. E ela era matemática pura. Matemática pura. E se você errasse um sinalzinho, você perdia toda a prova. E eu me lembro que eu não estava indo bem na matéria, eu estava correndo risco de não me formar por causa dessa matéria. E a última prova eu precisava tirar 10. Eu tinha que fechar a prova, para eu não ir para a prova final. Porque a gente tinha um grupo de estudo e tinha uma das meninas é isso aí, PO é cruel, isso mesmo. Isso aí eu até hoje não sei, tá? Pra que a gente estuda essa porcaria na faculdade. E aí nós tínhamos, era eu mais 3 meninas que estudávamos juntas, e tinha uma que era assim, que sabia mais, ela tinha mais facilidade para aprender, e eu e as outras 2 eram as que tinham mais dificuldade. A gente tinha que estudar muito, muito para poder conseguir fazer. A gente trabalhava, eu já era casada, enfim. E aí eu me lembro que eu tinha que tirar 10 para não ficar na prova final, porque se eu ficasse na prova final eu ia me ferrar, porque a menina que sabia já tinha passado e eu não ia, com quem que eu ia estudar, né? E aí nós fomos para casa dela para estudar. Eu sei que nós ficamos o final de semana, sábado, domingo, estudando feito loucas. Conseguimos fazer a lista de exercícios que ele tinha dado, teve um exercício que a gente não conseguiu, enfim. E aí, gente, quando eu me coloquei, tá? Quando eu me coloquei a estudar, junto com elas, com a ajuda delas, eu tirei 10. Eu passei PO direto. Então, quando você se propõe a aceitar os desafios e você vê que você pode, e que aquilo que te falaram lá atrás
na verdade foi uma maneira de te estimular, você fala, que isso, eu não sou burra nada. Para quem conseguiu passar, tirar 10 na última prova do bimestre, tirar 10, que é uma prova, nossa, é uma matéria insuportavelmente difícil e chata, que eu até hoje não sei para que eu estudei aquilo na faculdade. Mas eu tinha que passar. Entendeu? Então é a gente começar a entender isso, sabe? Quando você traz essas lembranças da infância, que você lembra da reprimenda do seu pai, da professora, da mãe, da irmã, da tia, da avó, começar a partir de hoje a pensar, faz sentido eu me achar burra diante de tudo que eu já fiz na minha vida? Será que eu sou burra mesmo? Será que eu sou feia mesmo? Ou será que o padrão de beleza do outro é muito exigente, que ele não consegue entender e ver a beleza e a pessoa maravilhosa que eu sou? Se ele não consegue ver, é problema dele, porque eu me vejo, eu me olho, eu me aceito do jeito que eu sou. É começar a fazer esse movimento contrário, sabe? Quando você se depara, quando você começa a colocar dúvidas sobre você, e que você remete isso a alguma lembrança do seu passado, da adolescência, de alguma fala de algum amigo, agora na vida adulta alguém querendo reforçar ou querer minar você com alguma crítica, com algum movimento para te botar para baixo, você, é o que eu falei, você naquele momento, para evitar um conflito e confronto, você até recua. Mas não recua para ficar dentro de uma concha, igual a Graça disse, mas é para você parar para pensar e analisar até que ponto aquilo faz sentido. Se fizer sentido e você achar que de fato precisa olhar, precisa realmente mudar o percurso, mudar o trajeto, ok. Não porque você acha que você não vale nada, mas que aquilo, de repente, aquela crítica venha para edificar você, para fazer você mudar o rumo, mudar uma direção. E não para você se fechar e falar, ai, realmente, né, eu sou horrorosa, eu sou feia, eu sou muito burra, eu não sei fazer nada, tudo que eu faço dá errado, eu sou um fracasso, a minha vida é uma porcaria. Não é para isso. É para você parar e analisar o tanto que você já construiu isso, tá? E fazer a sua própria autoanálise. E se você depara com situações da adolescente, então, sofre demais com isso, porque a cobrança em cima do adolescente, de postura, de comportamento, é muito grande. Se o adolescente ele não foi cuidado lá na infância, ele vai para a adolescência, continua ainda com essa situação de menos-valia, é importante que nesse momento ele seja muito bem acolhido por quem está à sua volta e comece a estimular toda essa potencialidade que, como veio minado lá da infância, na adolescência costuma potencializar. E aí ele não socializa, ele não vai bem na escola, ele não consegue ter relacionamentos bons, ele está sempre se achando a pior das pessoas. Então é muito importante esse olhar para os nossos adolescentes. E nós, adultos, já temos maturidade o bastante para se olhar no espelho e dizer, procede nada o que esse povo tá falando de mim. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. Isso aí eu escutei lá da minha mãe. Mas a minha mãe era o jeito que ela tinha pra corrigir uma filharada danada. O meu pai também. Eu não sou burra. Eu sou muito inteligente. Eu sei cuidar de mim. Sim, eu sei cuidar de mim. Eu não preciso de ter ninguém do meu lado para fazer as coisas, não. Eu sei cuidar de mim. Eu já tô grandinha, eu já sei cuidar de mim. Eu acredito no meu potencial, sim, eu não preciso da aprovação do outro mais para eu fazer as coisas, não. Eu acredito em mim. E eu acreditando em mim, eu assumo os erros que eu cometer nessa minha vida para chegar onde eu quero. Eu não vou precisar mais culpar ninguém pelas coisas que deram errado na minha vida, não. Eu vou assumir a minha vida. Porque eu acredito em mim. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei que eu sou frágil. Eu sei que eu sou vulnerável, mas que nem por isso eu vou parar. Eu vou deixar de caminhar. E não vou colocar mais a responsabilidade nas costas de ninguém. Porque a partir do momento que você tem uma autoestima elevada, você vai para o abraço, você vai correr os riscos sem medo, com coragem. Sabendo que poderá vir situações de lá e de cá, que você vai se
se refazer, se reconstruir e dar os passos que você deseja. E aí você consegue fazer de fato um movimento na sua vida. Você consegue fazer de fato um movimento para se permitir. E como a Virginia Satir fala no finalzinho da descrição dela, né? Do que é autoestima. Eu me amo e me aceito. Escolho viver plenamente, logo a partir de hoje. Eu me amo, eu me aceito, eu escolho viver plenamente, logo a partir de hoje. Então, se a gente se ama, se a gente se respeita, a gente vai, sim, gente. A gente vai enfrentar o mundo. A gente não vai viver enclausurado, fechado em si mesmo. Mas a gente vai com coragem. O meu Instagram deu uma parada aqui, vamos ver se ele vai voltar. Então a gente é voltar, é estar com esse olhar. É estar com esse olhar de que nós somos responsáveis pela história que a gente quer construir. Mas desde o momento que a gente saiba onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar e dos recursos internos que nós temos. E se ainda existe aí alguma ideia de que você não tem valor, que você não presta, que o seu corpo é horroroso, que você é burro, que você não é bom o suficiente, está na hora de fazer um movimento dentro da programação neurolinguística, buscar ajuda para você fazer uma ressignificação desse passado e se permitir voar, se permitir ser plena, se permitir ser pleno e dar asas à sua imaginação. Porque quando a gente tem autoestima baixa, gente, a gente não se permite nem pensar. A gente tem tanto medo de tudo e de todos, que a gente está sempre achando que a gente não é bom o suficiente, que a gente se esconde. A gente se paralisa, porque falta na gente coragem de seguir. Então, eu peço que vocês comecem a semana pensando sobre isso. Como vocês vão fazer esse movimento interno de vocês, fazer esse diálogo com vocês, mas não para ficar agarrado na dor, mas é para buscar o que vocês reconhecem de vocês mesmos, das qualidades que vocês têm, das conquistas que vocês já tiveram até aqui. Não fiquem procurando situações monumentais, não, gente. Situações pequenas do dia a dia que a gente consegue, porque a gente teve coragem, a gente foi atrevida, a gente foi valente, a gente desafiou e a gente foi lá e fez. Pense nos pequenos movimentos que você faz no dia a dia. Do quanto você é gentil, do quanto você é amorosa, amoroso, do quanto você é acolhedor, do quanto você faz bem o seu serviço. Seja ele dentro de casa, no trabalho, voluntário, como que você põe amor naquilo. Isso tudo diz muito sobre você. Isso tudo diz muito quem é você. E aí é você começar a valorizar esses pequenos movimentos. E quando vier a dúvida, o sininho começar a tocar, querendo te botar para baixo, é você lembrar que naquele momento ali, quando meu pai me chamava de burra, ele, na verdade, para mim, hoje, fazendo toda a releitura desse passado, meu pai queria falar assim, olha, eu acredito que você pode. Por que você está insistindo em ficar nessa merda dessa nota baixa aqui? Vai estudar e vai, porque eu acredito que você pode. Então é isso que me traz hoje. Claro que eu posso. Eu só tenho que querer. Eu só tenho que acreditar. Porque se eu ficar insistindo que eu sou burra, que eu não mereço, que eu preciso sempre de ter alguém do meu lado para me ajudar, eu não vou sair do lugar, gente. Porque aí eu vou ficar amassando um barro lá da minha infância, lá da minha história lá de trás, da minha adolescência. Eu já passei disso, né? Então eu quero muito é ser feliz. E eu estou fazendo tudo isso para eu ser plena e buscar me amar todos os dias, me honrar e me respeitar. Estar sempre bem comigo, maquiada ou não maquiada, com vestido assim, ou roupa de casa, mas eu quero estar bem comigo. De poder me olhar no espelho e falar, nossa, você é valente, hein? Nossa, quanta coisa você já superou. E ter orgulho, eu tenho muito orgulho de mim, da mulher que eu me transformei. E a proposta é essa para vocês essa semana.
o tanto que vocês possam, no final da semana, ou até no final do dia de hoje, vocês fazendo uma reflexão do que vocês já conquistaram, já construíram e estão construindo, que vocês façam uma carta de amor muito linda para vocês, potencializando tudo que vocês já fizeram e o que vocês pretendem fazer. E que vocês tenham essa carta guardada com vocês para sempre que a autoestima quiser baixar ou por alguma situação que venha machucar você, você tenha acesso a ela e leia várias vezes para você perceber o quanto que você é maravilhosa, é maravilhoso, quantas jornadas você já venceu, quantos caminhos você já passou para ser o que você é hoje, que você enfrentou. Mesmo às vezes trazendo essa fala lá da infância, mas você mostrou que você não era, mesmo inconscientemente, que você era inteligente, que você podia e que você é mais, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem com os amigos, que amanhã a gente tem mais conversa aqui. De repente eu vou falar ainda mais um pouco sobre autoestima, alguns movimentos que a gente pode fazer para ajudar esse levantar, tá bom? Fiquem bem, tenham uma semana abençoada, cheia de muitas vibrações positivas e que vocês possam se olhar agora no espelho e dizer para vocês o quanto você se ama, quanto você se quer bem e o quanto você quer se cuidar de você, tá bom? Porque a gente só vai cuidar do outro bem quando a gente cuidar bem da gente primeiro. Fiquem bem, fiquem em paz. Gratidão a vocês que levantaram cedo e vieram bater o ponto comigo aqui e aqueles que vão assistir depois. Beijo, beijo, beijo grande.